Olá a todos, para mim é um prazer estar aqui no primeiro evento da SAP online. Meu nome é Roberta Yoshida, eu sou líder da área de consultoria em gestão de capital humano, tenho 20 anos de experiência sempre em temas relacionados a seres humanos, a pessoas, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um relatório de tendências que nós fazemos anualmente. O tema desse ano, ele é a empresa social na prática, paradoxo como um caminho para o futuro. Nesse evento que a gente fala muito de tecnologia, eu acredito que vem muito a calhar a questão que nós vamos mostrar hoje, que eu vou voltar nela, esse paradoxo entre interesses, conciliações de seres humanos e toda essa turbulência que vem das inovações tecnológicas. Esse ano é um ano especial para nós, é a nossa 10ª edição do relatório de tendências globais de capital humano, e por isso eu gostaria de fazer um breve resumo dessas nossas 10 edições. Então, eu gostaria de lembrar o que aconteceu nessa última década, para chegarmos aqui em 2020, com todo esse aparato, todas essas mudanças e transformações. Então, lembrando que há 10 anos atrás a gente estava voltando de uma recessão de 2007, 2009, eram tempos de incertezas, o grande foco das organizações era em redução de custo e compliance. Isso para questões de tecnologia, para questões de operação, o foco era o fundamento, era a base dos processos, era manter a produtividade. Os líderes estavam focados na eficiência operacional das suas organizações. Em paralelo, a gente via já tecnologias revolucionárias, né? A questão da máquina batendo o ser humano em jogos, né? Então, esse foi o início da nossa década, né? Nas nossas primeiras edições do relatório de tendências. Meados da década, a gente já percebeu a tecnologia que a gente já vivenciava no nosso dia a dia, entrando no nosso ambiente organizacional, estando dentro do nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos processos, na forma com que a gente se conecta e se engaja aí nas nossas atividades. A gente já ouvia falar sobre mobile dentro das organizações, cloud, mídias sociais, e por outro lado, isso apareceu muito forte no nosso relatório de uns 5 anos atrás, os níveis de produtividade, infelizmente, eram os mais baixos desde 1970. Então, existia essa dicotomia, como tantas tecnologias que deveriam trazer um nível de produtividade maior, não estavam tendo como consequência tais níveis de produtividade. E aí, uma das nossas principais tendências que ganhou muita repercussão foi a questão de sobrecarga sobre os empregados, né, ou explosão de dados. Então, os próprios empregados, eles ficavam aflitos, incertos, por conta de todos os dados e todas as informações geradas pelas novas tecnologias, e nós, seres humanos, ali, sem poder dar vazão a tantas informações, e mantendo aí o nosso nível de produtividade. Chegamos aí ao fim da década, né, aos últimos anos. Nos últimos anos, a gente ainda percebeu que profissionais de todo mundo sentiam-se frustrados com tamanha evolução tecnológica, não necessariamente trazendo níveis de produtividade, mas não só produtividade, mas qualidade de vida e uma qualidade ou benefício maior para a sociedade. Em 2017, nós falamos sobre a empresa social. A empresa social, ela veio dar resposta às inquietudes e à questão das organizações também terem um papel perante a sociedade, né? Nós, empregados, mas também cidadãos, buscando aí que as tecnologias também, por meio das organizações, trouxessem benefícios também para a sociedade. E chegamos hoje, né? Hoje a gente confirma que a empresa social é uma realidade, por isso o título do nosso relatório, A Empresa Social na Prática, um conceito que há 2 anos nós começamos a falar, hoje já é uma realidade. Por outro lado, a gente traz um paradoxo, né? E o paradoxo, exatamente quando a gente olha
os grandes desafios das organizações em tratar temas relacionados a humanos versus temas relacionados à tecnologia. Quando nós olhamos como as empresas tratam esses temas, eles são tratados de forma totalmente apartada. Né? Existem grupos dentro das organizações que tratam questões inerentes aos seres humanos, às pessoas, aos profissionais, e um outro grupo olhando os desafios relacionados à tecnologia. Então, aparece que são como forças distintas dentro das organizações. E isso tem gerado bastante conflitos. E esse é o nosso grande paradoxo, que as tendências que nós trouxemos esse ano vêm exatamente em resposta a como lidar com esse paradoxo. Né? E aí, só para aprofundar um pouco na questão de paradoxo, quando a gente olha o que traz a tecnologia traz tantas possibilidades para um tratamento dos profissionais ou dos empregados em sua individualidade. Por outro lado, eu, ser humano, eu tenho uma necessidade de pertencer. E quando a tecnologia, ela incita a questão da individualidade e o coletivo, e o meu pertencer, a minha conexão, né? Tá aí uma primeira dicotomia. Um segundo desafio aí que a gente vê. Tecnologia, ela traz uma série de reinvenções, né? Essas reinvenções trazem mudanças rotineiras, cotidianas e de uma forma exponencial. Por outro lado, nós, seres humanos, nós temos uma necessidade básica de segurança, né? E essa segurança no nível mais básico, em termos da minha posição na minha organização, da forma com que eu executo o meu trabalho. Então, como que eu consigo lidar com essas reinvenções trazidas pela tecnologia versus esse sentimento, essa necessidade de segurança? Uma terceira dicotomia que a gente traz aqui. Já falando da reinvenção, a própria tecnologia, ela traz uma série de incertezas, né? Então, hoje eu faço meu trabalho dessa forma, amanhã eu já não sei mais, porque eu estou implementando uma tecnologia, eu estou trabalhando com robôs, com automação, com as mais diferentes formas advindas desses avanços tecnológicos. Por outro lado, mesmo na incerteza, eu, ser humano, eu tenho uma necessidade de ser usado, né, de transformar, de estar à frente. Então, esse é o terceiro binômio aí que a gente traz nesses conflitos e nesses paradoxos, quando a gente pega a perspectiva de tecnologia dentro das organizações versus expectativas, interesses e necessidades dos seres humanos. E aí vem uma pergunta, esse paradoxo, será que ele vai permanecer sem solução ou nós podemos encontrar um caminho como resposta a esses paradoxos, de forma que as organizações sejam sustentáveis e consiga responder a essas duas séries de desafios? A nossa resposta, a nossa perspectiva é que sim, existem formas, porém as organizações terão necessidades de ter novas formas de ser e novas formas de pensar dentro das organizações. E com isso, a gente representa num formato de DNA, né? Então, esses atributos ou essa reação das organizações, eles vão trazer atributos bem diferentes do que as organizações tinham no passado ou têm atualmente. E esse DNA vai refletir essa empresa social efetivamente na prática. Então, e nós não usamos a palavra ou forma de DNA nesse gráfico por acaso, é proposital, porque nós estamos falando de uma forma com que as organizações vão ter que inserir novas características e novos atributos na forma com que trabalham, na forma com que governam as suas forças de trabalho e as conexões e relações dentro das organizações. Então, dentro do sentido e desse conceito de DNA, nós percebemos que existem 3 grandes características que parecem responder a esse paradoxo, né? E com isso nós trazemos 3 grandes temas, que na verdade, quando eu convido a todos a analisarem e avaliarem o nosso relatório completo, mas são 3 P's. Então, o propósito
potencial e a perspectiva. Então, são esses os 3 grandes capítulos do nosso relatório de tendências, e eles vêm responder a esses paradoxos. Mas eu selecionei alguns temas para aprofundar com vocês hoje. Então, repassando, a questão de propósito, ele vem como forma de conectar os indivíduos, os seres humanos, a algo maior, a performance organizacional. Esse elo de ligação do indivíduo à organização é o propósito. E o propósito, como conceito, ele traz 3 grandes tendências esse ano. Uma que é o pertencimento, e eu escolhi essa tendência para falar um pouco mais para vocês hoje. Desenhar o trabalho com foco em bem-estar, então uma tendência que foi a primeira vez em nossas 10 edições que ela apareceu, e ela apareceu com força total, e o terceiro que é uma força de trabalho pós-geracional. Então, essas três grandes tendências respondem à questão de conexão pelo propósito nas organizações. Um segundo capítulo que a gente fala de potencial, e quando a gente fala potencial, a gente está mirando o futuro, né? A forma com que as organizações vão gerar oportunidades para os seus profissionais, para os seus trabalhadores, na forma com que executam seus trabalhos e geram valor para suas organizações. E aí são os 3 grandes temas, que são as 3 tendências conectadas a essa perspectiva de futuro, a esse potencial. Uma que a gente chama de super equipes, e eu também a selecionei para falar um pouco mais para vocês hoje, porque tem tudo a ver com tecnologia. A segunda é gestão do conhecimento. Então, como de forma prospectiva eu mantenho um repertório para as novas gerações e visando a questão de sustentação no futuro, e a requalificação, que é um tema por si só extremamente importante, que dá a cada profissional um lugar nesse futuro de trabalho, né? Então, além da requalificação, seria a terceira tendência nesse pacote que a gente está chamando potencial. O terceiro pilar, o terceiro P, seria a perspectiva. A perspectiva diz respeito a passar para os profissionais, ou prover aos profissionais perspectivas futuras conectadas a questões mais ousadas, né? E eu falei sobre a ousadia um pouco atrás, a ousadia conectada a questões de perspectiva. E nesse bloco de perspectiva, vocês vão ver que são questões que estão mais paralisadas, né? Em que é necessário maior nível de ousadia nas organizações para dar resposta a essas tendências. Quais são elas? A primeira é dilema da remuneração. A remuneração apareceu como um tema na edição passada. Nos parece um tema anacrônico quando nós olhamos todos os avanços da área de recursos humanos. A remuneração parece algo do passado ainda, né? As organizações ainda não conseguiram encontrar formas de conectar performance, desempenho, capacitação com seus modelos de remuneração. Então, aparece aí como uma primeira tendência nesse bloco aí de perspectiva. A segunda é a governança das estratégias da força de trabalho. Também é uma questão delicada, ainda pouco trabalhada, ou trabalhada de forma insuficiente, que são as organizações olhando para a força de trabalho de uma maneira muito mais abrangente, não somente aqueles meus profissionais que estão na minha empresa todos os dias, ou na verdade não estão mais, né, estão trabalhando remotamente, mas estão conectados e têm um vínculo em tempo integral comigo, mas sim aqueles profissionais que podem ser terceiros, podem ser contratados, subcontratados, autônomos, mas também fazem parte da minha força de trabalho. Então, como eu trabalho a governança dessa minha força de trabalho numa forma mais ampla. E o terceiro, que foi a primeira no Brasil, a primeira na América Latina, é a ética e o futuro do trabalho. Então, questões éticas, e acredito que o nosso histórico recente nos explica porque essa tendência está em primeiro lugar, e como tendência maior é um questionamento de como progredir em determinadas situações, mantendo, sim, a ética, mantendo, assim, a perspectiva do futuro, mas sempre buscando
formas de melhoria e não usar como barreira algumas questões e escondê-las em questões, por exemplo, de compliance. Vamos avançar de uma forma extremamente ética. Então, essa foi a primeira tendência aqui no Brasil e também na América Latina. De uma forma geral, eu gostaria só de apresentar um quadro para vocês, só para que vocês conheçam quais foram as 3 primeiras tendências no mundo e no Brasil. No Brasil, aparecem como primeiro a ética e o futuro do trabalho, como eu comentei, Brasil e América Latina. A segunda, a questão de pertencimento. E a terceira, a questão de gestão da força de trabalho multigeracional. Quando a gente olha para a pesquisa global, os resultados globais, existe uma mudança nesse ranking. A primeira é a questão de bem-estar, a segunda, pertencimento, e a terceira, a questão de gestão do conhecimento. Então, quando nós olhamos esse ranking, primeiro, nos surpreendeu a questão de bem-estar e pertencimento terem tamanha importância, e hoje, com tudo que nós estamos vivendo, a gente fala, poxa, realmente é relevante. E o que aconteceu foi a aceleração desse nível de importância, né? E um nível de resposta das organizações a questões como pertencimento e bem-estar. Então, para nós também foi uma grata surpresa, e podemos dizer que esse relatório e essas tendências que apareceram fazem ainda mais sentido ante aí ao ambiente que a gente está vivendo de pandemia, de trabalho remoto, do que nós temos chamado do novo normal. Então, faz ainda mais sentido falarmos aí sobre essas tendências. Então, por questões aí de tempo, eu selecionei 2 tendências para falar um pouco mais. A primeira é a pertencimento, porque ela está entre as top 3 do Brasil e do mundo. A gente se surpreendeu, como eu comentei num primeiro momento, em ter pertencimento e bem-estar como as 2 primeiras, porque historicamente, nas nossas 9 edições, nós tínhamos temas mais do dia a dia das áreas de recursos humanos, temas como redesenho organizacional, capacitação, gestão da liderança, e esse ano são questões muito mais humanas, né? É uma questão de pertencimento, de conexão, de bem-estar. Então, isso nos surpreendeu de forma positiva, e essa, então, é a primeira tendência no mundo e a segunda aqui no Brasil. E aí, só trazendo alguns dados, essa questão de pertencimento, a gente viu que 79% das empresas disseram que promover o senso de pertencimento é importante para o sucesso da sua organização nos próximos 12 a 18 meses, o que levou essa tendência a ser a número 1, né? E em linha com esses 79%, 93% concordam que há um vínculo muito forte no sentido de pertencimento e o desempenho das organizações. Então, realmente, o nível de relevância de tratarmos esse tema pertencimento está na pauta, está nas agendas dos altos executivos. E já estava, né? Lembrando que foi pré-pandemia que nós fizemos esse estudo. Por outro lado, 13% somente das organizações dizem que estão muito prontos para enfrentar essa tendência, ou para lidar com ela. Então, ainda temos aí um bom caminho a percorrer com relação a fazer essas conexões e gerar esse pertencimento. Uma outra tendência que eu escolhi para estar falando com vocês hoje é a questão de super times ou super equipes. Então, essa tendência ela vem de uma evolução de um tema que a gente vem tratando nos últimos 2 anos, mais ou menos, em linha com reorganização, revisão das estruturas, quebrar as hierarquias, ter times flexíveis, trabalhar de uma maneira mais ágil. E aí, nesse ano, nós incluímos um componente que é a tecnologia. Então, para compor esses super times, nós imaginamos times que trabalhem de forma mais ágil, mas que também reconheçam e incluam nesse time a questão da tecnologia, né? Ou a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está para compor competências, gerar maior níveis de produtividade,
dentro de uma equipe. Então, por que não considerá-las ou considerar essa inteligência artificial como um membro da equipe? E passando alguns dados para vocês, 70% das organizações dizem que estão avaliando efetivamente ou estão efetivamente utilizando inteligência artificial, né? Existe uma boa notícia, né? Sempre quando nós falamos de inteligência artificial, automação, existe um receio por parte dos profissionais em termos de redução de quadro, cortes de pessoal, mas existe uma boa notícia que a nossa pesquisa traz, que apenas 12% dos respondentes disseram que suas organizações estão usando principalmente a inteligência artificial para substituir os trabalhadores, somente 12%, né, o que é realmente uma boa notícia. Por outro lado, apenas 17% disseram que as suas organizações estão fazendo investimentos significativos em novas habilidades, para preparar os profissionais para lidarem com inteligência artificial. E aí, conectando com uma outra tendência, que é a requalificação, isso nos preocupa bastante, porque a partir do momento que eu trago a tecnologia e quero que a tecnologia seja considerada parte do time, eu preciso sim olhar para o meu grupo de profissionais, para a minha equipe e requalificá-los, ou proporcionar capacitações que permitam que eles trabalhem de uma forma diferente, e sim em conjunto com essas novas tecnologias. Outra informação que eu gostaria de trazer, 58% das organizações estão concentrando o uso da inteligência artificial em questões mais básicas, que são consistência e qualidade, principalmente aí para gerar maiores níveis de produtividade. Ainda, só 16% estão usando a inteligência artificial realmente para melhorar insights, para gerar dados, para gerar os tais dos analíticos, né? Então, ainda temos, novamente, né, um caminho aí a percorrer para melhor utilização dessa tecnologia que compõe essas super equipes, e aí sim a gente gere novos níveis de desempenho e agilidade para essas equipes. Com isso, eu finalizo a apresentação das nossas tendências globais de capital humano e convido a todos, se vocês quiserem saber mais, nesse QR Code que está na tela de vocês, vocês conseguem acessar nossa pesquisa completa, inclusive em português. Mas não hesitem em nos contactar se quiserem discutir, conversar sobre quaisquer um dos temas que nós falamos hoje. Muito obrigada.